Olá, pessoal! Aqui é a professora Silvia Ferreira novamente e hoje eu vou falar um pouco sobre como configurar as vistas 3D para gerar as renderizações de forma que elas fiquem nítidas e bem próximas do real, certo? Nós geramos três vistas, a 3D01, que está aberta aqui na sua tela, 3D02, 3D03, que já contemplam forro de gesso com roda-forro, já contemplam luminárias, elementos de decoração e também os decalques que nós inserimos nos quadros na parede, certo? E na tela da TV. Com exceção dos decalques, ou seja, das imagens que nós inserimos nos quadros e na TV, todos os mobiliários e elementos de decoração que constam nesse projeto até aqui são famílias do Revit, certo? Nós vamos renderizar essas vistas internas com famílias do Revit primeiramente, certo? Você aprenderá como configurar os itens básicos para fazer a renderização para obter um produto final que você possa mostrar ao seu cliente. Quando nós fizermos as renderizações, aqui no navegador de projeto, o Revit vai criar também uma pastinha, uma aba chamada renderização, certo? Dentro dela estarão as nossas vistas renderizadas, assim como ele criou as vistas 3D01, certo? Ele vai criar o item renderização e dentro dele estarão as nossas vistas renderizadas. Antes de iniciar, é necessário eleger a vista que você vai renderizar. Eu vou manter aqui a vista 3D01, que já está aparente na nossa tela, certo? Existem três formas de acessar o comando render dentro do Revit. A primeira delas é digitando um atalho RR, certo? Que é o atalho para acessar a caixa de diálogo das configurações de renderização, certo? Uma outra maneira fácil é buscar aqui na sua barra de controles de vista, certo? Essa barra inferior aqui na sua tela, acessando o Bully para seguir a mesma caixa de diálogo de configurações da renderização, certo? A terceira maneira é acessando aqui na barra de ferramentas, certo? Vistas, gráficos, renderização. Aqui você vai encontrar três itens. O comando renderização, renderização no Cloud e renderização galeria, certo? O item que nós vamos utilizar é o item normal, renderização, que nós vamos configurar, testar e fazer algumas imagens. O item renderização no Cloud, ou seja, renderização na nuvem, é aquela renderização no Autodesk 360. Neste modo, você poderá renderizar os seus trabalhos numa nuvem para criar rapidamente vistas com alta resolução, certo? E, portanto, sem ocupar espaço ou memória do seu computador. Assim, você não precisará de uma máquina muito avançada para produzir essa renderização, ok? Porém, você deverá estar conectado a uma conta da Autodesk para produzir essas renderizações e armazená-las na nuvem, ok? Agora, o item renderização galeria se refere às renderizações que você colocou na nuvem, ou seja, são todas as imagens geradas, contidas nesta nuvem, ok? Agora vamos ver quais os itens você precisará configurar de forma adequada para fazer uma renderização básica, certo? Na verdade, aqui na nossa caixa de diálogo de renderização, o primeiro botão que aparece é o renderizar, mas ele não será utilizado agora, ele será o último. Primeiro nós vamos ver as configurações. Durante o andamento do processo, você poderá fazer testes, então você até poderá utilizar o botão renderizar, mas ele será acionado no final do processo, certo? Se o item região estiver habilitado na sua caixa de diálogo de renderização, veja que aqui na sua vista aparece uma área de seleção, que na verdade ela é muito semelhante à área de corte da vista, porque ela tem aqui até os gripes e você pode aumentar ou diminuir essa área de seleção arrastando pelos gripes, certo? E você pode lançar a mão desse recurso região para testar a renderização de pequenas áreas da sua vista, ou seja, você pode fazer uma renderização mais rápida, selecionando uma área menor, certo? Para testar cor, luz, sombra, material de pequenas áreas. Vale a pena lançar mão dessa ferramenta, ok?
Quanto à qualidade da imagem, nós temos aqui as configurações, nós temos 5 configurações, certo? Mais o editar. São 4 configurações básicas do Revit, uma que é específica, que você vai fazer para a sua vista, você vai escolher a sua configuração e salvá-la para uma vista específica, certo? E o item editar. O modo rascunho de qualidade, ele vai produzir uma renderização bem rápida. Vai ser de muito baixa qualidade. Não é possível identificar nem detalhes, nem sombras, nem iluminação direito na sua imagem. Esse tipo de qualidade nós não vamos utilizar. O padrão médio também vai ser uma renderização rápida, porém com uma qualidade boa, bem próxima do real. Vai ser possível identificar os detalhes da sua imagem, certo? Todos os efeitos de iluminação, objetos, enfim. É o tipo que nós vamos utilizar aqui no nosso teste de renderização, ok? As qualidades alta e melhor são qualidades bem mais lentas, com um nível de precisão altíssimo, mas que funcionam bem. A qualidade alta funciona bem com as cenas internas e com uma iluminação bem simplificada. E a qualidade melhor funciona bem com ambientes com iluminação bem complexas. Por exemplo, nós temos 5 luminárias, certo? E temos também os nossos pontos de iluminação de estúdio. Mas é uma área simples, é uma iluminação simples, a qualidade média nos atende. Para a qualidade personalizada, o tempo de renderização vai ser determinado pela configuração que você indicar aqui para a sua imagem, ok? No item configuração de saída, nós vamos ter 2 tipos de resolução, a resolução para a tela e a resolução impressora. Agora, o que é resolução mesmo? Todas as telas digitais, a tela da sua TV, o monitor do seu computador, do seu celular, todas elas emitem 3 pontos de luz com as cores verde, vermelha e azul. A união dessas 3 cores formam o pixel, certo? O nosso famoso, velho conhecido pixel. E elas também permitem que a sua tela emita várias outras cores, além dessas 3. A junção dessas cores permite a emissão de todas as outras, certo? E a somatória, o conjunto de vários pixels, é que vai compor a imagem da sua tela, certo? Portanto, você vai utilizar o item resolução tela quando for apresentar a imagem renderizada na tela do seu computador para o cliente, ou na tela de um monitor grande ou uma TV, certo? Nós vamos configurar a nossa resolução por impressora. Veja que aqui impressora é medido por DPIs ou Dot per Inch, que é a unidade para produtos de saída da impressora, do scanner, por exemplo, e que mede a quantidade de pixels, ou seja, de pontos na nossa tela por polegada. O computador, na verdade, ele converte a quantidade de DPIs por polegada por milímetro, certo? Para a impressão. E aqui ele identifica a largura e a altura da nossa imagem e a quantidade de pixels que ela contém. Quanto maior a densidade de pixels da imagem por polegada ou por milímetro, maior a qualidade da imagem. Porém, veja o seguinte, se a minha área de impressão aumentar e eu não mexer na quantidade de DPIs, eu também aumento a qualidade da imagem. Por exemplo, se eu selecionar aqui região, eu tenho aqui uma região de impressão, como nós já explicamos anteriormente, certo? Que tem 186 por 90 milímetros. E a minha quantidade de DPIs é de 300 DPIs, ok? Se eu tiver uma área de impressão de 186 por 90 e reduzir aqui a quantidade de DPIs, eu vou manter a mesma área que vai ser impressa, porém eu vou reduzir a qualidade da minha imagem. E note que o tamanho da imagem também modificou, certo? Se eu aumentar aqui novamente para 300 dpi, veja, de 2.2 ele foi para 8.9 megabytes. Nós vamos trabalhar com a imagem do tamanho aqui de 309 por 149. Vamos aplicar 300 dpi, que vai levar aí uma renderização rápida, em média de 5 a 6 minutos, que eu já fiz o teste, ok? E vamos manter aqui o tamanho da imagem com 24.6 megabytes. Uma outra maneira de alterarmos a resolução para a nossa impressora é selecionando a imagem, certo? E vamos modificar a área de corte da imagem.
Nós poderíamos mexer simplesmente aqui no nosso grip, certo? Como já vimos anteriormente, mas nós podemos vir aqui em tamanho do recorte, certo? Se você tiver o campo de vista acionado, você poderá aumentar aqui livremente a largura e a altura. Veja, eu vou inserir aqui 520 por 210, certo? E vou aplicar. Veja que o Revit aumentou a nossa imagem na tela, certo? De acordo com as medidas que eu inseri. E aumentou também o tamanho da imagem, certo? Descompactada, que é aqui o tamanho do seu arquivo, certo? Para 24,4 megabytes, ok? Porém, se você mantiver aqui a escala habilitada, proporções bloqueadas, eu vou cancelar aqui o que eu fiz, certo? Vou voltar, ok? Se eu selecionar novamente a nossa vista, entrar em tamanho do corte e mantiver habilitado o escala proporções bloqueadas, eu vou fazer aqui uma alteração para 270 e o Revit vai equalizar a altura de acordo com a imagem que está aqui na minha tela. Veja, ele vai simplesmente reduzir um pouco a minha imagem, mantendo as mesmas proporções, ok? E vai modificar também o tamanho da imagem para 24,6. Eu vou cancelar novamente e vou trabalhar aqui com os nossos 309 por 149, certo? Agora, quanto ao item iluminação, aqui você encontrará 6 esquemas, porque nós temos 2 tipos de iluminação para imagens de exterior e para imagens de interior. E dentro dele nós temos 3 subitens, 3 esquemas, que são sol apenas, sol mais iluminação artificial e iluminação artificial apenas, ok? Como já diz o nome, no item sol apenas, nós teremos somente a incidência dos raios solares que vão iluminar ou o ambiente ou o prédio, certo? De forma externa, iluminação diurna. E quando for para o item interno, sol apenas em item interno, todas as luminárias do ambiente estarão apagadas. Já no item exterior, como por exemplo nesta imagem que foi gerada apenas com iluminação do sol. Pessoal, essa imagem faz parte do nosso novo curso de estudo preliminar de viabilidade com Revit utilizando massas. É um curso onde todos esses prédios foram modelados pela ferramenta massa, certo? E será lançado junto com o Revit 2017-2018 no dia 19 agora de abril, certo? Quem comprar o curso Revit 2017-2018 até o dia 19 de abril vai ganhar esse curso como bônus, ok? Um outro item que nós temos aqui é o sol e mais iluminação artificial. Normalmente esse item é utilizado para a iluminação de final de tarde e início de noite, certo? Onde nós vamos ter as luminárias todas acesas e também a incidência da luz solar, ok? Artificial apenas é principalmente para imagens noturnas, tanto internas como externas. Para o nosso ambiente, nós vamos utilizar a iluminação interior, certo? Sol e artificial, ou seja, com a incidência dos raios solares passando pelas nossas janelas, pelas nossas portas de vidro, mais as luminárias acesas. No que se refere à configuração do Sol, ou seja, posição do Sol em relação ao modelo, entre aqui na caixa cinza com reticência, certo? E teremos aqui os itens de estudo solar, as pré-definições da posição do Sol, configurações de ângulo do Sol, certo? E a definição do nível em que estamos trabalhando. O estudo solar, que pode ser estático, dia único ou para múltiplos dias, são itens que você vai conseguir inserir a localização do seu terreno, o período de percurso do Sol, certo? Em relação ao horário, em relação também ao clima, em relação à estação do ano, certo? Esses itens são mais complexos. Nós vamos trabalhar no momento com o item iluminação. Nós vamos apenas posicionar o Sol em relação ao nosso ambiente para ver a incidência de iluminação dentro dele, ok? Quanto às pré-definições, nós vamos trabalhar com o Sol de cima à direita, ou seja, ele estará ao lado direito da nossa vista, certo?
E a incidência dos seus raios vai iluminar aqui a parede da nossa suíte do casal, certo? Agora, quanto às configurações, nós temos aqui tanto o azimuth como a altitude indicados em graus. O que é o azimuth? Ele se refere ao ângulo do Sol em relação ao norte do seu projeto, certo? Este ângulo vai de 0 a 360 graus, ok? Agora, quanto à altitude, é o ângulo da posição do Sol em relação ao seu horizonte. Este ângulo vai de 0 a apenas 90 graus, certo? Se eu indicar aqui, por exemplo, 0, relativamente à minha vista, e aplicar, e portanto escureceu todo o meu ambiente. Entretanto, se eu colocar o Sol a 90 graus, ou seja, como se ele estivesse no horário do meio-dia, por exemplo, e aplicar, veja que a iluminação veio de cima para baixo, iluminou todo o meu piso, como se o Sol estivesse aqui no teto, certo? Nós vamos manter aqui a configuração default de altitude, a configuração padrão de 35 graus, ok? Outro item importante a observar é que essas configurações, estes ângulos devem estar habilitados em relação à sua vista, certo? Agora, o plano de chão se refere ao nível onde desejamos que apareçam as sombras. Nós estamos trabalhando no primeiro pavimento, certo? Então, vamos manter habilitado o plano de chão do nível como primeiro pavimento, pois nele o Revit vai aplicar as sombras, certo? Agora, eu posso salvar toda essa configuração para a minha vista 01, certo? Eu vou entrar aqui em Novo, certo? Eu já tenho aqui o nome Sol acima e eu vou indicar aqui Sol, underline, vista 3D, underline 01. Temos aqui salvas as configurações do Sol para aplicar nessa vista, ok? E eu vou entrar aqui agora em aplicar e ok. Se você entrar no botão Luzes Artificiais, você vai perceber que o Revit fez uma lista com todos os itens de iluminação que foram aplicados no projeto. Tanto as luminárias, certo? Nós temos aqui, por exemplo, as luminárias de LED que nós aplicamos, certo? A luminária parabólica quadrada que nós aplicamos aqui na sala de TV e também os nossos pontos de iluminação de estúdio, certo? Todos estes itens podem ser ativados ou desativados para aparecerem ou não na iluminação do seu ambiente, ok? Agora, quanto à imagem de segundo plano. Da mesma forma que nós aplicamos um decalque para a nossa tela de TV e para os quadros, nós podemos também aplicar uma imagem panorâmica que vai aparecer de fundo para a nossa porta de correr e para a janela, certo? Nós podemos entrar aqui em Imagem, e vamos buscar uma imagem que eu já salvei, está separada no computador para ser aplicada como fundo para o nosso ambiente, certo? Vamos entrar em seguida em personalizar a imagem e vamos buscar a imagem selecionada. Eu vou buscar aqui o fundo 01, que é uma imagem que eu já selecionei para aplicar, certo? Você pode alterar o tamanho dessa imagem, modificar a sua escala, a largura, a altura, ok? E ok. Lembre-se que, como as famílias que nós aplicamos no nosso modelo, as imagens que colocamos como decalque na TV e nos quadros, essa imagem de fundo que eu acabei de inserir poderá ser encontrada também na nossa página, certo? Do curso de Revit Modelagem de Edifício Residencial, entre os materiais complementares arquivos usados nas videoaulas, certo? Lá você vai encontrar as imagens para aplicar como fundo do nosso ambiente, ok? O último item que precisamos configurar se refere à exposição da nossa vista em relação à luz e à intensidade da luz, saturação das cores, certo? Entre aqui em Imagem, ajustar exposição. O controle de exposição, ele é tão importante quanto a iluminação e quanto os materiais que você vai empregar no seu modelo, porque ele vai interferir diretamente na percepção que o seu cliente terá sobre o seu ambiente.
Este controle que pode ser feito antes da sua renderização, após você ter feito vários testes, e também pode ser modificado após a sua renderização, vai fazer com que o seu cliente sinta um ambiente com cores mais fortes ou mais iluminado, cores mais intensas, mais quentes ou mais frias. Ele vai perceber melhor a cor de cada material, certo? Tudo isso é muito importante. Os principais itens que nós vamos configurar são o valor da exposição, a saturação, que se refere às cores, e o emprego dos pontos brancos. Veja que o Revit traz o valor de exposição padrão 14. Este valor pode variar entre -6, certo? E até 16. Entretanto, nós vamos trabalhar com 9, mediante testes que já foram feitos antes da videoaula, certo? Este valor se refere diretamente ao brilho empregado à sua imagem, ok? Os realces e sombras nós vamos manter com o padrão do Revit, ou seja, realces com ponto 25, certo? Mais escuro mesmo, e as sombras bem claras com ponto 20. Nós quase não teremos sombras dentro do nosso ambiente, ok? O item saturação se refere à cor da luz empregada no nosso ambiente. Ela pode ter uma variação que vai de 0 a 5, certo? Mais cinza em 0 e mais intenso em 5, que é mais amarelado, certo? Mediante testes que foram feitos antes da videoaula, nós vamos trabalhar com ponto 7, ok? O item ponto branco vai interferir diretamente na cor e temperatura das luzes empregadas pelas nossas luminárias, certo? Se a luz empregada nas luminárias estiverem muito amareladas, ou seja, mais quentes, nós vamos reduzir a intensidade de pontos brancos. Entretanto, se as luzes empregadas estiverem mais azuladas, nós vamos aumentar a intensidade. Se você tiver apenas iluminação natural, você poderá manter os pontos brancos em 6.500, certo? Nós vamos trabalhar aqui com 7.000. E agora vamos aplicar a nossa configuração. E ok. Na próxima videoaula, nós vamos alterar alguns dos materiais, como as esquadrias, como as portas e caixilhos, que deixaremos em branco. Vamos aplicar algumas cores nas nossas paredes. Vamos alterar o material desses nossos pendentes, certo? A imagem e a tela da nossa TV. E vamos visualizar as configurações de renderização que nós aplicamos nesta videoaula, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E nós nos encontraremos na próxima, que será renderização. Até mais!